Saudações. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento. Bom, primeiro, o que seria o conhecimento? O conhecimento é o resultado das percepções dos elementos existentes no mundo, organizados em nosso processo mental, para fins específicos e que também podem ser fins adaptados de acordo com o conjunto de informações, de conhecimento que temos e do que o mundo nos exige. O conhecer, ele está ligado ao processo de imaginação, isso é, de criar imagens mentais para compreender situações, coisas, de maneira atemporal. Comumente, nós tratamos o conhecimento de maneira particionada, mas eu prefiro dizer que o conhecimento com C maiúsculo é o conhecimento que abrange todos os setores do conhecimento com C minúsculo. Isso é, áreas do saber. O conhecimento é, de fato, a união desses tantos conhecimentos divididos em áreas que nós temos no mundo. E fazer essa união nem sempre quer dizer fazer uma união harmoniosa. Em princípio, costuma ser bastante conflitante, até que consigamos essa harmonia. O conhecimento, de fato, o conhecimento com C maiúsculo, ele é a percepção e a união de todos os conhecimentos, de todas as áreas de conhecimento que nós conseguimos abranger. Com esforço, obviamente. Isso não vem de graça, nós não nascemos com isso. Se tivéssemos nascido no vácuo, compreenderíamos coisa alguma, basicamente. Teríamos as nossas potências ancestrais de reação, mas não teríamos nenhum gatilho, nenhum elemento externo provocador para que essas potências pudessem de fato ter a sua função, que é aumentar, melhorar ações de autopreservação e ações conscientes que também acabam se voltando lá no final à autopreservação também. Em se tratando do conhecimento como processo interno necessariamente, ele não é de fato um algo que por si é harmonioso. Por isso nós temos que ter domínio do conhecimento. O conhecimento ele necessita de domínio. Não fosse assim, nós evitaríamos conhecer, porque o conhecimento machuca, dói, nos agride e nos força a nos defendermos dele. E a única forma de nos defendermos do conhecimento é melhorando o conhecimento, né? Adquirindo mais conhecimento e melhorando as informações e criando harmonia em todas as informações que recebemos em um conhecimento maior, em um conhecimento abrangente, que não divide áreas, né? Um conhecimento com C maiúsculo. A aplicação do conhecimento ela deve ser harmoniosa, né? E é por isso que nós temos que trabalhar o processo interno com domínio do conhecimento. Se nós não dominarmos o conhecimento, ele se manifesta de maneira inadequada. Ao invés de proporcionar benefícios ao mundo, às pessoas, pode gerar grandes danos. O conhecimento, inclusive, ele não está ligado ao que as pessoas chamam de moral, de ética, de bom caráter. A inteligência, a capacidade de absorver, compreender, adaptar, criar, executar. Isso não tem coisa alguma a ver
de fato, com ser bom ou ser mal. O ser bom ou ser mal são valorações humanas. E que cada um vai justificar as suas ações de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com a sua construção como pessoa, como sujeito indivíduo, formando uma pessoa. Nós temos na nossa história, e conhecemos com certeza pessoas assim, que têm uma inteligência respeitável, um grau de conhecimento respeitável, mas que são canalhas, são pulhas. Usam a informação, o conhecimento que têm, que possui, para saciar desejos, para saciar vontades, para saciar elementos absolutamente pessoais, sem se importar com outrem. Já que todos nós agimos de alguma forma pensando na nossa autopreservação, então de fato agimos quase sempre pensando em nós. Mas quando nós agimos assim, sem nos importarmos com o outro, a grande tendência é que a valoração seja de maldade. Quando pensamos no outro, a valoração no mínimo neutra, né? Mas também pode chegar à bondade. São valorações humanas. E por que nós temos que dominar o conhecimento, o processo interno? Se nós recebemos um determinado número de informações, uma quantidade de informações, e conseguimos compreendê-las e até aplicá-las e percebê-las no mundo de alguma forma, e de repente nós recebemos outras informações, mesmo naquele setor, e percebemos que não estávamos tão certos ou tão errados. E aí nós temos que fazer o quê? Dominar. Isso é, criar uma ordem nas informações que recebemos, para que essa ordem se torne um pensamento coeso, para que haja coesão, para que haja elos reais em uma corrente, elos iguais que formem uma corrente única, sem gambiarras, sem improvisos. É por isso que nós chamamos de domínio do conhecimento, porque é constante o recebimento de informações, é constante a dúvida, é constante a dor, é constante a incerteza. Às vezes até perdemos um pouco a disposição, a paciência por não conseguirmos respostas, ou conseguirmos respostas que posteriormente percebemos que são incompletas. E é por isso que o conhecimento ele não é prazeroso em princípio. O conhecimento se torna prazeroso, o processo interno, quando alcançamos a paz, que é a compreensão de que a dinâmica universal ela possui coisas boas e coisas ruins, e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, no processo de conhecimento, nós aprendemos que nem sempre vamos acertar, que antes de um acerto existem muitos erros, até mesmo por recebermos informações, dados errados, ou calcularmos coisas erradas, né? Vamos dizer calcular, mas compreendermos coisas de uma maneira incompleta. Qualquer um de nós que esteja ligado a qualquer área do saber e que busque o seu conhecimento com C maiúsculo, a sua evolução, a sua percepção de tudo aquilo que absorve de informação, consegue perceber, qualquer pessoa assim, que a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada 5 anos, a cada 10 anos, nós olhamos lá atrás, nós olhamos textos que elaboramos, coisas que falamos e dizemos, puxa, poderia ter sido muito melhor. E isso é um sinal de evolução. E é daí que está o domínio, porque nós temos que dominar as nossas percepções de que estamos em constante processo de evolução, de melhora ou de piora também. Depende de como dominamos as informações, o conhecimento.
O conhecimento ele não é um gerador de harmonia, ele é um gerador de caos. E esse caos se torna harmonia quando encontramos a paz, a compreensão de que a dinâmica é assim, ela é complexa, que respostas não são tão simples como muitas pessoas ainda imaginam hoje. O ser humano ele é ávido pelo conhecimento, mas são poucos que têm disposição de enfrentar a realidade para adquirir conhecimento. Não é incomum, né, presenciarmos situações em que pessoas que não detêm um mínimo conhecimento de uma área específica opinarem de maneira ostensiva e até agressiva, normalmente com argumentos que alguém disse. O conhecimento ele não é baseado na opinião, na percepção de alguém sobre algo. Ele é baseado na percepção de quem manifesta. Se eu ou você manifestamos determinada informação, é porque necessariamente devemos ter nos informado adequadamente, através de modelo científico, através de pensamento crítico, através de percepção, teoricamente, empiricamente, tudo junto. E assim nós vamos expressar o que nós compreendemos. E não dizer, alguém disse. Uma coisa que eu sempre digo às vezes é que o modelo acadêmico, existem muitos modelos acadêmicos que são extremamente deficientes na formação intelectual das pessoas, quando exigem excessivamente referências em matérias onde o pensar é que está presente. Uma pessoa que faz um artigo científico, vamos dizer, um artigo na área de filosofia e precisa de colocar referência de pensadores antigos, por exemplo, para referenciar o próprio pensamento ordenado. Não no sentido de demonstrar que já é um pensamento existente e que ele vem alterando ao longo da história, mas para valorar o próprio pensamento. Isso implica em uma deificação do ser humano. Se estamos falando de pensamento, quando alguém expressa um pensamento que é inteligível pelos demais, não há necessidade de referenciar. Quando alguém expressa um pensamento inteligível e ele necessita referenciar alguém que teve o mesmo pensamento ou até mais incompleto, isso implica que os ouvintes estão menosprezando o argumento e precisando de uma deidade que diga o mesmo. Olha, não é um pensamento dessa pessoa, é de outra. Isso também é um grande conflito na absorção de pensamento, de conhecimento, desculpe. O conhecimento, principalmente os novos conhecimentos, eles não surgem com referências. Eles surgem com bases referenciais. Isso é, alguém que teve vamos colocar aqui em uma área biológica, por exemplo, na microbiologia. Sabe-se que existem micro-organismos, aí de repente alguém descobre que existe um novo tipo de micro-organismo que ainda não era conhecido. Então ele não poderia referenciar isso porque ainda não é conhecido. Ele tem que o quê? Provar a sua existência, através de experimentação e obviamente através de argumentação. Agora, quando isso se trata de algo filosófico, fica mais complexo ainda, porque não há como materializar, mas levar informações ao mundo mental das pessoas para que elas criem imagens e compreendam de maneira a materializarem de alguma forma e transmitirem isso. Então, por isso é muito importante
que no processo de conhecimento as referências não sejam respostas, mas bases para a busca de respostas. Bases para auxiliar na sustentação de respostas, e não as meras respostas. Quando as referências se tornam a única base para crença, né? É um termo que é muito pesado para o conhecimento. Para crença, simplesmente acreditar por convicções, sem um modelo de prova, de compreensão pela percepção do mundo de maneira natural, é de fato bastante perigoso e acaba sendo inútil, porque isso pode ser usado como instrumento para muitas coisas. Então, o conhecimento ele se torna complexo, né? A aquisição de informação. Por isso, porque ele necessita, nós como seres sociais, comumente nós buscamos a aprovação do meio. E novos conhecimentos, ou conhecimentos refinados, por serem novos exatamente, por não estarem já presentes no processo perceptivo das pessoas, se tornam difíceis de serem aceitados, a menos que uma pseudo-deidade confirme que aquilo é real. Então vamos ouvir um fulano, o Beltrano e um ciclano, que são grandes nomes em uma determinada área, concordam. No entanto, outros discordam, que também são grandes nomes. Então isso vai pela crença. A pessoa ela percebe qual tipo de corrente de pensamento é mais viável aos seus propósitos. Ela não absorveu o conhecimento. O que ela absorveu foi uma informação que atende a propósitos pessoais. O conhecimento ele é crítico. A pessoa ela tem necessariamente que compreender as informações e melhorar, mudar de alguma forma essas informações. Novos exemplos, novas aplicações, novos usos. Isso é conhecimento. Ter a própria forma, o próprio modelo de transmissão dessas informações. Isso é conhecimento. Não depender de outro. E é por isso que o conhecimento exige domínio, porque constantemente estamos sendo atacados por informações que podem destruir aquilo que uma pessoa compreende ser real, ser correto. Então, o que nós temos que compreender é que nós temos que absorver informações sempre que possível, mas que nós temos que ter coesão com a nossa realidade material e mental, sem nos preocuparmos tanto com o que vão pensar a respeito do que compreendemos. E é por isso que o conhecimento ele primeiro deve ser traçado internamente antes que seja manifestado de alguma forma. Porque se ele for manifestado de maneira incompleta, ele se torna alvo de crítica e a pessoa se torna, obviamente, desanimada no que se refere à continuação da evolução de determinado conhecimento específico, em uma área específica ou áreas específicas, e assim ela se prejudica no seu conhecimento geral, no seu conhecimento com C maiúsculo. Então nós sempre estamos usando um pouco mais ou um pouco menos de uma área e de outra em uma argumentação. Então, por exemplo, enquanto eu estou conversando, eu estou quantificando coisas, eu estou usando matemática, eu estou conversando, eu estou usando o nosso idioma, estamos falando de possibilidades, de coisas imateriais, estamos usando conceitos de filosofia, estamos falando de passado, estamos usando conceitos de história, estamos falando de lugares, de números, podemos estar usando conceitos de
de geografia, por exemplo, de geologia, estamos falando de biologia, estamos falando o tempo inteiro de tudo. E inclusive áreas até mesmo mais complexas que não podemos fugir de determinadas informações no mundo atual. Podemos estar falando de coisas que nem compreendemos de maneira mais profunda, mas que nós sabemos que as consequências de determinadas coisas estão ligadas à nossa existência. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem domínio sobre física, que não tem domínio sobre energia nuclear, ela pode simplesmente estar em uma conversa falando sobre energia nuclear, né? Do que elas pensam que pode ser ruim ou que pode ser bom, mas não vão conseguir nem diferenciar o que é uma fissão nuclear ou uma fusão nuclear. E mesmo assim, sabem da realidade, principalmente se estiverem morando ou estando em um lugar onde o suprimento de energia é de uma usina nuclear, né? Então tem coisas que às vezes nós não, ou muitas pessoas não têm um domínio mais profundo, mas que mesmo assim são assuntos, conhecimentos que estão inseridos. Então não é uma coisa que nós devemos compreender, que conhecimento é tudo uma coisa só. Nós apenas dividimos para melhor aprendizagem, por questões didáticas, né? É muito mais fácil estudar só matemática, só números, do que estudar matemática, história, medicina, direito ao mesmo tempo, em um mesmo curso. Seria complicado demais. Então é melhor que seja bem dividido. Né? E aquela coisa mais abrangente, nós temos as áreas, né? As áreas da educação, biologia, humanas e por aí vai, exatas, biológicas. E quanto mais nós absorvemos de conhecimento, menos conflituoso se torna o nosso pensar em relação ao todo, isso é, a tudo que existe. O conhecimento, em princípio, ele não traz harmonia, ele traz um certo caos, porque as certezas vão começando a cair por terra. As dúvidas, que às vezes eram acalentadoras, elas também caem por terra, porque às vezes o não saber se torna um carinho emocional. E quando nós descobrimos que há possibilidade de conhecer, nós temos que mudar muita coisa do nosso aspecto emocional, da nossa formação humana, as nossas crenças. E é por isso que o conhecimento ele necessita de domínio. Constantemente devemos estar lutando internamente para formarmos ligações coesas das informações até que se harmonizem. E para isso nós precisamos entender que nós devemos começar a afastar áreas do conhecimento. Quando nós pegamos uma determinada área do conhecimento que entra em conflito com outra área do conhecimento, há algo de errado aí, porque o mundo, a existência, ela se pauta na ligação de tudo que existe. E tudo que existe é conhecimento. Então, se duas coisas são conflitantes e que existem, há algo errado aí. Nós temos que encontrar o que está causando esse conflito ou o que falta para fazer a ligação que nos demonstra que esse conflito não existe ou que é um conflito necessário. Não pode ser contraditório. Quando nós temos duas ciências respeitáveis, com histórico respeitável, com grandes descobertas, que entram em conflito em relação a um objeto,
ou uma delas está muito errada, ou há algo muito errado na percepção da coisa. Então é necessário que aí nós tenhamos o domínio do conhecimento. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E precisamos dominar porque ele é conflituoso. O processo é conflituoso. E a harmonia do conhecimento, o bem-estar, o estar bem consigo, com os próprios pensamentos, com as dúvidas, se pauta exatamente na compreensão da paz, na compreensão que a existência ela é assim e que nós não temos respostas para tudo. Comumente nós buscamos criar respostas simplórias para poder termos uma existência menos penosa. Somos uma espécie que nós consideramos inteligente porque nós temos como base espécies menos inteligentes, vivendo em uma rocha no meio do espaço, insignificante. Se essa rocha sumir de uma hora para outra, a dinâmica do espaço, a dinâmica do universo continuará a mesma. A nossa importância somos nós que temos que definir qual importância temos como pessoa e como espécie. E é isso que o conhecimento vai nos gerar um dia, em uma época, em um tempo, talvez. Se nós simplesmente acreditarmos que estamos aqui por um propósito e que assim deve ser e que não devemos lidar com isso, se a nossa espécie chegar a um determinado tempo, ela vai se extinguir, porque o nosso sistema solar vai se extinguir. Então, necessariamente, nós temos que evoluir internamente e tecnologicamente, se quisermos manter a nossa espécie existindo daqui a alguns milhares, milhões de anos. E a única forma de evoluirmos bem é através do conhecimento. E adquirirmos conhecimentos com C minúsculo, conhecimento específico, em todas as áreas que conseguirmos, nos é fundamental para melhorarmos o nosso conhecimento macro, conhecimento com C maiúsculo, aquele que engloba as coisas, que não divide as informações, né, as searas do saber. Aí sim o conhecimento se torna harmonioso. A harmonia do conhecimento acontece quando nós conseguimos harmonizar informações de setores, de searas, de áreas do conhecimento diferentes, voltadas a um propósito. Isso é a harmonia do conhecimento. Antes disso, nós temos domínio. Nós dominamos uma área, porque essa área está em constante mutação, em constante mudança. E, de fato, se analisarmos bem, até o conhecimento macro, o conhecimento geral, ele também necessita de domínio, já que estamos sempre o presenteando com novas informações e novas percepções. O conhecimento ele não é algo que nos traz paz de imediato. Em princípio, ele é conflitante. Quem não tem o hábito, o exercício do conhecer, quando entra, ou melhor, adentra, sente as provocações e os perigos e os medos do conhecimento, da informação. Aquelas certezas, aquelas percepções acalentadoras existenciais, de propósitos, somem. E criamos novas percepções, novas convicções, que são percepções absolutamente pessoais das coisas e do mundo, mas que podem mudar. São baseadas na nossa cosmovisão, que é formada por informação e experiências de vida. É como nós formamos a nossa
o nosso caráter, né, o que somos de fato. O estar bem consigo depende do conhecer. No entanto, em princípio, ele perturba o conhecimento. E quem diz, olha, para que eu vou sair de um estado de tranquilidade, de relativa harmonia emocional, para entrar em um estado de conflito intelectual, que acaba gerando alguns conflitos emocionais? As pessoas que querem evoluir. São essas pessoas que vão se propor ao conhecimento. Quando alguém busca a psicanálise, por exemplo, ela necessariamente tem que aprender a se aprofundar no que há de mais escuro em si e na nossa espécie. É só assim que essa pessoa vai aprender a lidar com as dores que sente, a compreender, a dominá-las. E o conhecimento é que gera isso. As respostas. O conhecimento é resposta. Porém, não são axiomas, respostas que são absolutas. Elas sempre têm uma melhora. Podem melhorar ou podem até mudar de acordo com o que vamos absorvendo e praticando. Quanto mais se foge do conhecimento, mais dolorosa se torna a vida de fato dentro do processo interno. Até desviando um pouco uma pessoa, ela estando bem com o seu processo interno, ela vai estar bem sozinha ou vai estar bem com alguém que compartilhe de convicções semelhantes, de percepções semelhantes. Onde uma pessoa presenteia a outra com informações úteis, vamos assim dizer. O processo interno ele é fundamental para o existir bem. Uma pessoa que não está bem internamente, ela necessariamente ela não consegue ficar só. E aí ela busca uma companhia para se distrair dos pensamentos, e normalmente ela busca companhias que podem gerar mais conflitos quando ela estiver só, principalmente. Porque tem sempre alguma opinião, algum palpite que não é oriundo de conhecimento, mas de transmissão de opinião. O conhecimento ele é solitário. Pessoas não adquirem conhecimento em grupo, né? Elas trocam informações que refinam o conhecimento ou transmitem informações. Mas o refinamento ele é solitário. O pensar sobre aquilo, como aplicar, se aquilo ainda é útil, se aquilo pode melhorar, se aquilo já é ultrapassado, se tem que criar uma coisa melhor, por que ainda é daquele jeito se tem percepções de melhoria. É isso que é conhecimento. É assim que surgem novas ideias, novas descobertas. O conhecimento ele precisa de domínio, porque ele nos ataca. E se nós simplesmente deixarmos que informações cheguem sem que dominemos essas informações antes de harmonizá-las com as que já temos, ou de destruir as que já temos porque percebemos que a informação que chegou é mais viável, não há harmonia, há conflito. E é por isso que precisamos de domínio, precisamos ter bom senso, isso é, noção de causas e efeitos. Não é simplesmente dizer, responsabilizar o outro. Alguém disse que algo é X, e esse alguém é fera. Qualquer um que estude é fera. Nas minhas áreas de formação, eu não admito que pessoa alguma diga para mim que alguém disse qualquer coisa e a pessoa é fera. O meu conhecimento é que me tem valor. Então, eu também sou fera. Se a pessoa não... Eu e qualquer um. Qualquer um.
Eu, você ou vocês que estão me assistindo, se vocês têm domínio em uma área, não é uma outra pessoa que não tem domínio algum ou tem pouco domínio que vai chegar e dizer para você ou para mim: olha, tal pessoa que é fera na área falou que não é isso não. Que você está errado. Não é assim que funciona. Todo mundo é fera. Todo mundo é bom. Todo mundo é excepcional, desde que se esforce para isso. Então nós temos que aprender uma coisa que a maioria das pessoas hoje em dia não aprendeu ou não percebeu. Midiatismo, mídia. Então se o indivíduo ele consegue ser midiático, para ser midiático normalmente ele tem que ser aceito, né? Aquela pessoa que tem que falar algo que choque, porém que agrade. E o conhecimento ele não costuma ser assim não. Ele costuma ser provocador de conflitos antes da harmonização. Então a pessoa que acaba tendo uma força de mídia, uma força de pessoas que dizem, poxa, o cara é bacana, o cara é fera. A pessoa, às vezes, ela não tem o mínimo conhecimento, né? Então, terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas o cara, ele cativa de alguma forma, a pessoa cativa de alguma forma e se torna um centro das atenções. E, às vezes, a manifestação do conhecimento ali é parco. É um conhecimento parco que aquela pessoa tem, mas que tem uma boa argumentação para atender a interesses afins até políticos ou politiqueiros. A defesa de correntes de pensamento, né, que as pessoas ainda chamam de ideologia, e acabam se tornando referências sem ter conhecimento ou bagagem para serem referência de fato. É por isso que eu digo que todo mundo que estuda é fera. Quem estuda, quem aplica, quem pensa, quem questiona, quem realmente tem domínio da área e consegue harmonizar áreas é fera, mesmo que não seja midiático. Então, todos que estão estudando, que estão se esforçando, são feras. Não admitam que qualquer pessoa que tem conhecimento quase zero sobre uma determinada matéria chegue para vocês e diga: ah, fulano ou fulana aí, que é fera, tá na mídia, todo mundo conhece, eu vou te passar um link da pessoa. Caramba, tem gente que acha que aprende ciência olhando link. Não é assim não. São livros e livros, aulas e aulas, palestras e palestras, discussões e discussões, meditações e meditações, dores de cabeça, trabalho científico, experimentos e fracasso em cima de fracasso. E persistência. É assim que se adquire conhecimento. Não é assistindo um vídeo de 5 minutos numa rede social, não. É fundamental que percebamos que o conhecimento ele tem que ser conflituoso e por isso temos que dominá-lo. Se fosse fácil o conhecimento, nós teríamos muitas pessoas capazes no mundo, com conhecimento verdadeiro, com conhecimento real, capazes de aplicar e de mudar. Portanto, o que eu quis transmitir aqui, em suma, é que o conhecimento ele nos é fundamental, mas que ele, quando vem, ele não chega para trazer alento, ele chega para trazer dúvida. E quando nós enfrentamos essas dúvidas, dominando o conhecimento, ele nos traz harmonia. E junto a isso nós necessitamos compreender a paz, compreender que a dinâmica existencial ela é cheia de altos e baixos, coisas boas e coisas ruins, de respostas e não respostas, de coisas que nós sequer imaginamos que existem e possivelmente ainda vamos descobrir. Temos domínios de coisas que nós não conseguimos entender a essência. É uma coisa, por exemplo, muito simples, a vida. O que é a vida? Nós não sabemos o que é a vida. Nós conseguimos conhecer as consequências dela. A biologia da vida. O que é essa potência? Nós não sabemos. Sequer como surgiu. Tantas teorias que também chegam em um ponto que todas se mostram um tanto complexas, confusas.
Se entrarmos na seara da física, nós temos forças, energias que nós sabemos que existem, mas não sabemos o que são em essência. Energia nuclear forte, energia nuclear fraca, gravidade, eletromagnetismo, aí já dá para entender um pouco melhor, mas em essência ainda há grandes dúvidas. E mesmo assim nós conseguimos manipular essas coisas, ou melhor, conseguimos fazer uso delas para nos beneficiar. É assim que o conhecimento é construído. E principalmente quando ele traz benefícios. Mesmo que a essência, a profundidade ainda não seja conhecida, nós devemos persistir até chegarmos lá. Nós estamos aqui vivos e sequer sabemos o que é a vida. Nós experimentamos essa coisa, mas nós não sabemos o que ela é. Nós não sabemos se há um propósito ou não há um propósito, se há um antes ou se há um depois. Isso parte das convicções de cada um de nós. Se continuaremos em uma espécie de consciência, se ainda seremos o que somos após o fim do nosso processo biológico que nós chamamos de vida. Nós não sabemos disso. Nós criamos propósitos, nós estamos aqui por isso ou por aquilo, nós vamos e voltamos, mas isso são só ideias acalentadoras. Ninguém pode provar isso. Podemos fazer raciocínios lógicos e criarmos bloqueios mentais, porque às vezes são muito óbvias as indagações dentro dessas explicações. Então algumas pessoas criam bloqueios mentais para que aquilo pareça real. E parecendo real, isso nos traz um melhor consolo. Poxa, quem é que quer deixar de existir? Eu não gostaria. Eu posso dizer, eu acredito que há um princípio gerador, eu acredito, mas não acredito que seja interferente, que interfira na nossa existência. Eu acredito que possamos ter uma continuidade existencial, uma consciência, uma alma, como dito comumente nas religiões, um sopro. Mas eu não posso provar nada. Eu não sei se é de fato uma crença ou um mecanismo de defesa me dizendo: continue acreditando que você vai ter uma continuidade, porque senão você não vai ter disposição para sofrer em busca do conhecimento. Para que se você vai deixar de existir? Por que sofrer? É muito complexa a nossa existência. E nós temos que admitir que ela é assim. Nós temos que lutar internamente, dominar o conhecimento e harmonizar o que for possível naquele grande conhecimento que existe para todos e que cada um percebe de alguma forma em uma quantificação distinta. O conhecimento ele faz bem quando nós admitimos a realidade. Sem admitirmos a realidade, o conhecimento nem conhecimento é. Isso é, são informações que usamos para nos enganar, para fazer parecer que a nossa existência é calma, serena e tranquila, cheia de propósitos e que somos escolhidos por algum motivo, por alguma força maior. Mesmo que creiam nisso, mesmo que seja ou não seja, não há como provar. Nós, em algumas situações, nós podemos ver doutrinas que são absolutamente humanas. Não há nada além do humano. Inclusive, na pior parte, nas piores partes da nossa espécie. Tudo visando domínio e lucro. O conhecimento, ele necessita de domínio, porque senão nós nos desanimamos de adquirir. E vivemos em fuga, com medo das nossas próprias ideias, buscando convívios desnecessários,
encontrando respostas absurdas para questões extremamente complexas. E quando argumentamos, não nos responsabilizamos pelo que argumentamos, dizemos: ah, foi alguém que disse. Conhecer é responsabilizar-se pelo que está sendo dito. E repito, qualquer um é fera se tem conhecimento. Não é a mídia que faz isso e não são admiradores. É o processo interno e a aplicação dele no mundo. Conhecimento está aí para todo mundo. Pega quem quer. Pega quem tem garra para enfrentar. Por hoje, acho que foi o suficiente. Espero que tenha deixado bem claro que o conhecimento ele é essencial. Conhecimento específico e o conhecimento amplo, ele é essencial, mas que ele chega às vezes, mas que ele chega comumente conflituoso. E que é a aceitação disso que nos leva à harmonia e ao estado de paz.